Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobo Talks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo. Mais uma vez, meu amigo, como estamos? Vamos lá, tema interessante hoje, hein? Hoje é bom, galera. Como destravar, como começar no maravilhoso mundo dos três esportes, senhoras e senhores? Acho que é uma pergunta que... O triatlo está em crescimento, né, Lobo, no Brasil. Ainda não é um esporte de massa, mas com certeza está crescendo cada vez mais, ainda mais da época que a gente treinava. Agora é um esporte mais popular, tanto no... A gente vê influenciadores divulgando mais esporte, empresários, então acho importante fazer um vídeo assim, dar esses primeiros passos para a galera e seguir o caminho certo, né? E principalmente muitos atletas, já que os outros esportes também estão crescendo, principalmente a corrida de rua, Também. né, ela está sendo a grande lançadeira aí de novos atletas para o triatlo, né? O que a gente mais observa isso no dia a dia, realmente a curiosidade dos corredores, principalmente dos corredores. Antes eram mais nadadores que vinham para o triatlo. Era nadador antigamente? Era? Eu sempre eram vi mais de corrida. Nadadores do que corredores. Tanto é que lá atrás, até os bons triatletas profissionais, eles vieram da natação. E era um processo mais natural disso acontecer. E agora muitos corredores curiosos, né? E a gente percebe isso até na assessoria lá no nosso time, das migrações de plano de corrida para o triatlon. E o que a gente mais sofre, né, é o início dessa jornada, né? O que mais a gente gasta energia e precisa direcionar o início dessa jornada, porque ela é muito ampla, é muito abertona, né? E além das inúmeras variáveis do esporte, né, de tudo que interfere no esporte, aí você associa isso com as individualidades, com as características, as disponibilidades dos atletas. Então, vira uma miscelânea. Se a gente não conseguir orientar de uma forma apropriada, que é o que a gente gostaria aqui de abrir um pouquinho o leque para uma reflexão, aí vira uma bagunça, pode gerar frustração, o atleta abandonar precocemente o esporte e às vezes nem volta para o esporte anterior, já vai, abandona tudo e isso é muito perigoso. Então, por isso que a gente gostaria de sentir a necessidade de fazer um passo a passo de uma forma bem prática para vocês. Lembrando que cada um tem o seu caminho, né? Como a gente vai falar aqui, cada um tem suas facilidades, dificuldades de rotina, de tudo mais. Então, a gente vai dar um caminho geral e você pode ir adaptando também para a sua realidade. Mas nessa questão da corrida é bem isso, às vezes é o corredor que ou quer treinar mais e a corrida às vezes não suporta um volume muito grande por causa do impacto. Então, quero treinar mais, vou pedalar na academia. Quero treinar mais, vou nadar para melhorar na corrida. Aí o cara inclui, já estou nadando e correndo, vou pedalar, então eu vou fazer o triatlo. Acontece muito assim. Ou que é muito comum por uma lesão na corrida. Então, quer substituir, não dá para correr. O que eu já tive de atleta nesses anos todos de trabalho, que inclusive até perdi atletas para o ciclismo, por exemplo. Era um atleta, recentemente um atleta de corrida, ele já tinha até vindo lesionado, a gente fez ali uma progressão, mesmo ele voltando para a corrida, ele se apaixonou tanto pelo ciclismo que parou de correr e começou a pedalar. Só ciclismo. Então tudo bem, foi ótimo. Pode fazer alguma coisa. Exato. E então, começando, a pessoa quer começar no triatlon, a gente até conversou o que a gente poderia dar de orientação aqui. A primeira é sempre, a melhor orientação é procure uma orientação, eu acho, né? É sempre bom ter uma orientação nesse começo. E um treinador nesse começo ajuda muito, porque além de passar o planejamento, passar a periodização, meio que te colocar no caminho certo, vai te tirar dúvida, vai te tirar dúvida com o equipamento, sobre prova, como é que se escreve, como é que negócio de kit, tudo, número. Tem muitas dúvidas nesse começo, então o treinador ajuda tanto no planejamento de prova, quanto na periodização e tudo mais, meio que te coloca no caminho certo, né? Então, ter uma orientação é muito importante nesse começo, né? Porque o início, de verdade, o triatlon, a gente precisa simplificar. O triatlon são 3 esportes, a natação, o ciclismo e a corrida. O problema é que quando mais a gente vai evoluindo nele, ele vai ficando mais complexo, muito complexo. Só que se a gente simplificar, como acontece muito lá fora, principalmente na Europa, né, Estados Unidos também tem relatos, né, de provas, eventos mais festivos, mais participativos, né, aqui no Brasil tem uma característica diferente, né, você vai para uma prova, já tem bicicletas caríssimas, já tem alto nível de exigência, já quem é o campeão amador, né, que não existe o campeão amador, mas eles querem, né, estar lá na frente, ou disputar com o outro, e
E, enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado para não sufocar. E o triatlon realmente é muito simples. São 3 modalidades. E como você vai trabalhar com elas e você vai levá-las aí nessa jornada até onde você quer chegar, é muito importante. Então, primeiro de tudo, aonde você quer chegar. Né? E às vezes você vai planejar e vai ter que mudar a rota, porque você tem um desejo e vai entender que às vezes o triatlo ele não coube tanto na sua rotina, né? Você tem características genéticas, estruturais que vão fazer com que de repente você não vai conseguir evoluir tanto quanto você espera numa modalidade em relação à outra. Então putz, eu não sei nadar, vou aprender a nadar depois de 30 anos de idade, talvez o desenvolvimento motor, né, ele vai ficar comprometido. Você não vai ser talvez um excelente nadador, vai gastar muita energia, mesmo nadando até com um tempo razoável, bem, só que vai gastar energia para pedalar e, mas eu pedalo bem, mas gasto energia na natação. Então é importante definir o que você espera. Quero fazer uma prova longa, quero só fazer um triatlon. Hoje em dia, né, tem muitos atletas querendo viver experiências de forma muito superficial, e não tem problema. Só que, de verdade, a gente tiver que indicar o triatlo, ele é tão importante quando a gente consegue colocá-lo nas nossas vidas, que vale a pena você levá-lo por muito tempo. E não por uma experiência só, uma tacada só. Mas tudo bem, se você quiser fazer só uma prova, fazer um Ironman e depois abandonar o esporte e voltar para o seu esporte anterior, não tem problema nenhum. A questão é ter clareza de onde você quer chegar, fazer uma avaliação do que você tem de disponibilidade e, claro, respeitar o processo gradual com essa orientação que você vai receber. E quando tiver tudo isso acertado, fica muito legal, muito gostoso, né? Fica saudável, isso é muito importante, ficar muito saudável, porque ele pode ser, né? Eu falo muito de frustração, isso é muito comum de acontecer, de você achar que vai conseguir, não consegue colocar aí 10, 12 horas de treino na semana para ir para uma prova um pouco mais longa e, mas poxa, eu não consigo, eu não sou capaz de fazer isso, porque às vezes a configuração não permite por conta de projetos familiares, profissionais e, claro, a vantagem do triatlon, mais uma vez, é que ele deixa muitos legados importantes. Disciplina, altíssimo nível de disciplina e comprometimento. Sim. Você precisa, ou você desenvolve isso na marra treinando, com os treinos ao longo de toda a sua trajetória, ou você está fora dele. A organização, se você não for organizado, você não sai para o treino, para a corrida até dá. Esqueci a cinta cardíaca, mas é só um detalhe, mas você vai treinar. Né? Esqueci a meia, dá para corre um pouco menos, mas corre sem meia, né? Poxa, esqueci meu óculos. Agora no triatlon, se você não lembrar de levar o seu kit de reparo para troca de câmera se furar, você vai ficar na mão, vai voltar de... Hoje é Uber, antes nem tinha Uber, hoje você volta até de Uber, se levar o celular, né? Esqueceu o óculos de natação, né? Não nada. Você não vai andar. Eu consigo até, inclusive, aconteceu numa prova que o óculos estourou e eu nadei sem óculos. Mas não é agradável. Até que dá, mas você tem que levar depois. Vou fazer 2 modalidades, eu tenho que levar minha alimentação depois para ir trabalhar. Eu tenho que organizar toda a estrutura. O que eu vou fazer na semana, ajustar os treinos com a sua rotina. Então, o triatlo ele é muito importante, ele é muito poderoso. É uma ferramenta de autodesenvolvimento pessoal importantíssima e vale a pena ter para a vida toda. E acho que é muito isso. Ele pode ser um esporte complexo, mas no final das contas é nadar, pedalar e correr. Acho que falta simplificar isso no começo, sabe? Que a galera, como tu falou, pode se frustrar muito, né? De não conseguir ter a bike mais cara, de não conseguir fazer aquele tempo do influenciador e... Cara, nadar, pedalar e correr é isso. Se tu faz isso, tu é triatleta, né? O esporte... Relativamente pode simplificar, dá para fazer de uma forma mais simples. E você só vai ser um Ironman se você fizer um Ironman. Você vai ser um meio Ironman se você fizer um meio Ironman. Só para fechar da natação, bike, corrida, né? E agora falando até, talvez avançando um pouquinho no nosso próximo assunto, né? Você não precisa de uma piscina maravilhosa, daquela super academia de 25 metros com ozônio e temperatura ideal, né? Às vezes vai começar com uma piscina de 16 metros, um pouco mais quente, porque mistura com aula de hidro que vai ter na sequência, com aula de criança, então a piscina tem que estar em temperatura um pouco mais alta, aí eles dão uma abusada na temperatura.
A bike, talvez você não tenha possibilidade de ir para a rua, fazer treinos incríveis, como você vê as pessoas postando vista chinesa, subindo toda terça e quinta. Né? Não vai, às vezes você não vai ter, você vai ficar triste de não subir a vista chinesa de terça e quinta, ou lá na Estrada Velha, descendo a serra e vendo o litoral. Às vezes você vai ter uma realidade de ter que começar com uma bicicleta ergométrica na academia. Esse é o ponto. Dá para começar um triatlo pedalando na academia, Rodrigo? Pois é, claro que dá. É claro que dá. É que aqui a gente vai falar depois para onde você vai chegar. Né? E assim como treinar na esteira. Às vezes você vai ter que treinar na esteira, porque não dá tempo, você mora num local que tem um clima muito ruim, hostil, segurança. Então é muito individual e a gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Dá o primeiro passo com o que você tem. E por isso que essa orientação ela vai te colocar no momento certo de ir fazendo uma evolução gradual. E aí, claro, também tem o investimento financeiro que ele tem que ser muito sustentável para ele caber no seu bolso no que é possível. Se você tiver realmente uma condição melhor, você talvez já vá avançar melhor, mais rapidamente com equipamentos que talvez não vai entregar para a sua performance, mas você vai ter melhores equipamentos aí. Como eu, por exemplo, né? Comecei com uma bicicleta emprestada, fazendo aula numa bike de spinning. 1814. Até 2017 eu treinava em bicicleta de spinning durante a semana. Claro que no início as bicicletas eram muito piores. Né? Imagina, 2001... Imagina o pé duro do cara. 2001 era tudo enferrujado e fazia barulho, com carga que você ia girando aqui. 2001? Não tinha TT tempo, assim, né? Do jeito que a gente tem hoje, era o clipezinho na road. Era um clipe na road, você nem sabia se precisava, para que servia aquilo. Eu achava que era a mesma coisa, uma bike de estrada, uma bike contrarrelógio só tinha o clipezinho ali. Clipe, mas... E a piscina 16 metros, andei durante muitos anos, até 2000 de 90 e tanto até 2005, 2006, uma piscina de 16 metros. Né? E a gente fazia milagre nessa piscina, imagina, a gente fazia mágica na turma de treinamento nessa piscina. E a corrida na esteira, enfim. Então, dá para começar. O que a gente tem que entender é até onde o que você faz, ele está ok, ele está alinhado para aquilo que você vai querer colocar como objetivo. Boa. Quero fazer uma prova daqui a 3 meses, só pedalando numa bike de ergométrica na academia. Dá para fazer uma prova daqui a 3 meses? Muito provavelmente sim, só que você vai ter muitos problemas, porque você vai precisar aprender a pedalar na rua. Perfeito. Tem que alinhar expectativas aí, né? Isso. Aí, então eu preciso de uma bicicleta para pedalar na rua, sim, mas qual bicicleta? Né? Qual é a prova, né? Pode ser mountain bike? É claro que pode ser mountain bike. Não tem problema, porque é o que você disse, você vai nadar, pedalar e correr. Perfeito. Posso nadar, saber dominar a natação, né? Então você vai nadar, está começando, tem que tomar cuidado para não encarar uma situação muito adversa, então tem que escolher essas situações para eu aprender ou uma situação um pouco mais confortável e tranquila. É o que está acontecendo agora, né? Muitos atletas estão pulando estágios, já indo para as provas muito difíceis e esperando que a situação seja ideal, e não vai ser. É o que a gente observa. Então você vai ter que passar por, como a gente falou até num podcast outro, falando sobre provas intermediárias, que são importantes, para você desenvolver provas menores, bem curtinhas, de 300 metros, 500 metros, tem muitas travessias, provas de águas abertas assim, principalmente no litoral de São Paulo, no Brasil todo. Claro que tem alguns lugares do Brasil que a gente tem mais dificuldade porque não tem quando vai ter que viajar para fazer, um pouco para fazer essas provas ou participar de simulados de treinos específicos. Mas é isso, então você vai precisar, claro, para encarar um objetivo, introduzir essas situações específicas para você fazer com segurança, não pensando em performance, sim segurança. Boa. O Rodrigo tem uma história boa depois sobre pedalar em spinning, depois a gente vai contar o que ele fez pedalando uma bike spinning. Mas depois da orientação aí, então é importante a pessoa organizar a rotina, né? E eu recebo muita pergunta assim, como é que dia eu pedalo, que dia eu nado, que dia eu corro, essa montagem de rotina. Pro triatlon é difícil te dar uma orientação assim, porque cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Tem gente que tem facilidade com a natação, que tem vários lugares para nadar, tem lugar aqui em São Paulo é mais difícil pedalar na rua, na capital, né? O interior talvez seja mais fácil.
Então, isso acaba mudando a rotina de cada pessoa, né? Quem vai pedalar indoor, quem consegue pedalar fora, que dia pode correr, que dia a mulher não pode correr cedo, e, enfim. Mas uma rotina padrão, assim, pro triatleta. Tem uma recomendação geral, se tu for jogar no Google, assim, o famoso 3-3-3, né? Fazer 3 de natação, 3 de bike, 3 de corrida. Então, já aproveito e devolvo para você, Diegão. Uma recomendação básica para um triatleta dar o start, como que poderia dividir para minimamente caber numa rotina para fazer uma prova de entrada, como um sprint ou um super sprint, né? Para quem não sabe, sprint, 750 de natação, 20 km de pedal e 5 de corrida. O super sprint é a metade disso, mas ainda pode sofrer uma variação, né? Geralmente vai nadar uns 300 a 500 metros, vai pedalar uns 10, de 7,5 a 15 quilômetros, e vai correr uns de 2 a 4 quilômetros, né? O que me preocupa mais no início é como está a natação da pessoa sempre, né? Porque a corrida e o ciclismo, o condicionamento físico resolve muita coisa, né? Mas na natação é muito técnico, né? Então, de onde vem a pessoa? Se ela já foi nadadora, se ela tem experiência com a água, se ela está começando do zero, mas é um zero com fobia, sem fobia, será que tem medo de água no mar? Então, isso é importante definir. E aí, partindo disso, a gente consegue botar pelo menos 3 vezes na semana uma natação. Então, se eu acho que eu não gosto de fazer os outros esportes à noite, o único que eu consigo fazer é natação. Então, se botar 3 vezes à noite natação, correr de manhã, segunda, quarta e sexta, o ciclismo, como tem uma logística maior, aí bota só ele sozinho, né? Não dá para pedalar e fazer musculação, malhar e fazer corrida, talvez, né? Mas bota o ciclismo sozinho, terça e quinta, e pode talvez fazer uma musculação depois de correr, teria uma rotina ok. E sábado, um treino de transição, né? Para ir acostumando com as modalidades, é uma rotina comum, né? Para muita gente, um CLT que tem de manhã e à noite para treinar, ou empreendedor também. Quando a gente coloca só um período, né, que é o que às vezes a maioria dos atletas consegue, o ideal, né, a gente tem o ideal e o real. Isso, exato. O ideal é, como a gente falou, a corrida, junto com o pedal, ela gera uma sobrecarga alta. Então, a gente geralmente não coloca a corrida com o pedal no mesmo período, na mesma sessão, né, de manhã, por exemplo. Então, a gente costuma separar a corrida e pedal. Para quem está começando, 2 corridas e mais uma terceira no fim de semana tá ótimo. Então, às vezes, segunda e quarta pode correr, isso podendo tocar os dias, tá? Tô dando né? Então, segunda e quarta... Adaptar para sua realidade. Segunda e quarta corrida, né? E geralmente correr, né? O ideal seria logo cedo, talvez a primeira modalidade que está mais descansado, que gera mais sobrecarga. Aí, na sequência, você pode ou ir para uma musculação, dependendo se você sofre muito com a corrida e a musculação, ela sempre sofre uma interferência muito da corrida, você troca, tenta jogar a natação depois. Agora, quem não fica tão esgotado e consegue, pode até fazer uma musculação depois. Mas também tudo depende. Porque vai afetar, né? Ninguém é atleta de elite que faz a corrida, vai dormir. Sempre a segunda modalidade ela vai ser afetada. Então, se você sofre muito para nadar, talvez talvez nadar primeiro seja melhor, porque você vai... Então, tudo é muito importante a gente entender isso, né? Mas, geralmente, a corrida com algum outro esporte na sequência, pode ser a natação ou a musculação. O ciclismo, geralmente, mesma coisa. Se você pedala um dia, já na sequência, o ideal seria entrar com outra modalidade e depois deixar uma sexta livre para talvez descansar, e no sábado o treino realmente, aí sim, quem faz só no indoor, o sábado seria o ideal ir para o outdoor, ir para fora. É muito importante o sábado ir para fora se você quer fazer uma prova. Se você não quiser fazer prova de triatlo, não tem problema, fica no indoor. E busca alguma prova indoor se quiser fazer prova. Agora, fim de semana pode trabalhar 100% indoor e fim de semana outdoor. Se você consegue fazer tudo outdoor, melhor ainda. O melhor dos mundos. Vai sempre para fora se você puder. E, claro, na medida que isso vai evoluindo, né, a distância vai aumentando, o seu nível de exigência vai aumentando, você vai, claro, somando. Porque no início, né, a gente está falando 2 modalidades, cada treino pode durar mais ou menos uns 40 minutos. 30 a 40 minutos. Então, de treino mesmo, daria 1 hora e pouquinho, 1h30 de atividade, que é muito para quem está começando. Ainda mais tem um intervalo de descanso, dá quase 2 horas que você alocaria ali para cada sessão de treino, né? Para cada bloco de treino.
Então, por isso que é muito importante essa organização disciplinar. Não consigo alocar essas 2 horas no mesmo período. Por isso que o Diego comentou da gente... dá para separar? Não dá para separar. Tem que ser uma modalidade por dia. Dá para fazer triatlo com uma modalidade por dia? Dá. Claro que você vai ter que alinhar muito as suas expectativas e evoluir de forma muito mais gradual. Então, um exemplo, né? Você vai, sei lá, segunda e quarta nadar, terça e quinta correr e vai pedalar, sei lá, sexta e sábado, por exemplo, jogar 2 dias seguidos, ou sábado e domingo. O ciclismo suporta, né? O ciclismo até suporta 2 atividades sequenciais na sequência. Então pode acontecer. Vai faltar o treino de força, que aí você teria que dar um jeito de tentar fazer, porque isso é muito importante, a gente sabe disso. Entendeu? Então dá para fazer. O problema é que, claro, a carga fica muito baixa, fica em torno de, sei lá, 5 horas, que é bastante até, 5 horas de atividade de treino na semana, né? Não comporta para uma prova longa de Ironman 70.3. Isso é que é importante alinhar. Isso é importantíssimo alinhar. Com 5 horas, dificilmente você vai conseguir fazer bem uma prova de Ironman 70.3, que é uma prova longa, de quase 5 a 7 horas de prova. Agora, uma vez por semana... né, de 40 minutos a 1 hora no máximo aí de sessão de treino por dia. Tudo bem, para um super sprint você vai fazer muito bem, contanto que vá para a rua no fim de semana para aprender a enfrentar as adversidades. Muito bom, porque a galera, como a gente falou, você comentou agora que a pessoa define o objetivo e depois tenta enfiar na rotina, né? Exato. E não, tu vê o que tu consegue fazer, vê a tua disponibilidade, tanto de tempo ou de dinheiro, também se pode pagar uma academia, se não pode... E aí define um objetivo, né? Se está começando agora, vai um super sprint primeiro, vê se cabe na rotina, como é que desenvolveu. E como tu falou, existe o recomendável, né? E existe o que é viável para cada pessoa, né? Tem gente que realmente não consegue separar as modalidades e ter paciência, tá, galera? Acho que a constância é o maior retorno que a gente vai ter em performance, assim. Tanto que o Rodrigo tem a história do spinning, que, cara, o cara já tinha uma bagagem enorme no esporte. E o que tu fez, Rodrigo, pedalando no spinning? Eu trabalhava dentro de academia desde o início da carreira, 2003, já estagiando dentro de academia, eu sempre fiquei no ambiente de academia de 2003 até 2017, mais ou menos. Então, eu tinha, além das aulas da academia, spinning... Dava aula de spinning Dava lá, aula de spinning. Dançando eu fiz de tudo, né? Na sala de musculação, grupos de corrida. Mas eu ficava na academia das 6 da manhã, praticamente até 10 da noite. E ia treinando nos intervalos de aula. Às vezes, quando passei a cuidar, né? Dar mais aulas de personal, né? Tinha mais esses clientes, então às vezes eu treinava nas falhas, quando alguns faltavam eu já encaixava. Pedalava, nadava ou fazia alguma coisa. E eu nunca pedalei durante a semana raríssimas vezes durante a semana de 2001, que eu comecei a pedalar, até 2017, durante a semana numa bike em treino outdoor na rua. Pedalava no spinning lá na... Spinning. E depois que eu tive rolo, que ainda conseguia, às vezes, em alguns momentos, pedalar no rolo em casa, de 2014 até 17 mais ou menos, nem lembro, não, 15 para frente. Eu tinha um rolo muito simples e era só para eventualidades, assim. Então, durante esse tempo todo, só spinning. E às vezes eu dava muitas aulas, inclusive. Teve um período que eu dava 2, 3 aulas na sequência, assim. E em 2014 eu fiz meu Ironman, só treinando em bike de spinning durante a semana e uma vez a semana ciclismo, que era sábado ou domingo. E 16 também. 16 eu fiz 2 ciclos de Ironman, 2014 e 16. Qual foi o de Kona? Foi... Os dois. Aí estreiei no Ironman em 2014, aí já fui para Havaí na sequência, e 16 a mesma coisa. Voltei, fiz o ciclo e só bike de spinning. E tudo bem, vamos embora, né? Isso, a bagagem contou muito, né, desses anos todos de triatlo e... Sem dúvida nenhuma. Por isso que é importante a longevidade no esporte, né? E a continuidade, ela é uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento. Então, paciência, né? Tem que ter paciência. Paciência. Acho que falta muito, né, pra galera... Imagina, se fosse hoje, com rede social, eu pedalando numa bike de spinning, eu ia mandar uma pergunta pro canal amador. Dá pra fazer Ironman pedalando em bike de spinning? O que você me responderia? Claro, dá. Fazer tudo. Né? Hoje em dia, com rede social e Instagram, muito provavelmente eu ficaria mais frustrado de
Nós pensou, se eu tivesse só essa condição, você acha que talvez eu estivesse no esporte ou abandonasse por uma frustração, olhando o que o amiguinho está fazendo? Hoje em dia Imagina, você na bike de spinning lá e olha no Instagram ou no Strava aqueles treinos de 100 km que a galera faz durante a semana pedalando em lugares maravilhosos. E tô na academia lá. Na academia, dando aula de spinning. Imagina, todo torto, pedalando. Eu ia me derrubar, não tinha nem potência na época. Agora, hoje em dia, as bikes têm potência, né? Medidor de potência. Quem diria, Lou? Mas é isso. Bora, segue o jogo, faz. E seguindo, então, equipamentos agora, para a pessoa que está começando. Como tu falou, rede social também conta muito aqui nessa questão, que toda hora lança alguma coisa. Tá na era dos produtos, né? Tem produto para tudo agora, de qualquer dificuldade. E é sempre importante ver primeiro o que já tem, né? O que você já tem de cada esporte, o que já praticou durante a vida, para aí depois buscar o essencial, né? Então, a gente passando... Vamos lá, você começa e depois eu dou meu exemplo prático de como eu desenvolvi nesses anos todos, desde 2001 até agora, onde eu cheguei. O que eu comecei até onde eu cheguei. Vamos ver se bate com o que o Diegão vai falar pra gente. Tá, natação. Começando por esporte, né? Natação, eu lembro que óculos e touca é o básico, né? E uma sunga. Bermuda de triatlo é melhor. Galera, por favor, vocês precisam me ajudar. Vocês precisam me ajudar. Porque o que eu pensei? O Diegão, ele quer usar bermuda de triatlo para nadar. Porque o que eu pensei? Se eu comprar bermuda, eu já faço a prova, já treino... Quanto custa uma bermuda? Depende de do triatlo, local. Uma bermuda moderada. 200? R$200 custa uma bermuda de triatlo. Aí você põe na piscina, você moe a sua bermuda por conta do cloro, ela dura um mês, você gastou R$200 para usar um mês. Não, um mês também lava a cara também, né? Tá, 2 meses. Aí você compra uma sunga, pode ser numa loja dessa qualquer loja de grande magazine aí. Tanto é, eu tenho umas curiosidades. Quando eu começava, eu comprava... Pode falar marca de loja aqui? É antiga, é? É antiga. Pode, diretor? Pode? Pode? Mesbla, tô brincando. C&A, Riachuelo, enfim. Eu comprava as minhas sungas, que é o que eu tinha. Tem uma rua em São Bernardo, quem conhece, a Marechal Deodoro, que é a rua do centro. Eu comprava a sunga lá. Asa Delta. Que era menor, cabia em mim. Justamente, tinha 2 dedos a sunga. E eu gostava de sunga mais fininha, mais curta, né? E custava nem muito, ia custar uns R$10 na época. Enfim, mas compre a sunga barata para treinar. Não use sua melhor bermuda de triatlo, por favor. Isso eu tenho que corrigir o Diego, porque ele insiste em falar para usar bermuda de triatlo. E aí dá para tudo, tu nada, pedala, já faz prova, você consegue já sunga faz por uns tudo, 20, 30 reais para tocar, para moer no cloro. Bermuda de triatlo deixa para fazer os treinos específicos de sábado. Aí eu ia à prova. Porque também... E para fazer prova faz de quê? Faz de sunga? Como é que nesse Pode começo? fazer de sunga e camiseta, na tua época era normal, eu fiz de sunga e camiseta. Eu fiz de sunga e camiseta. Você faz de sunga e camiseta e cropped. É pra mostrar pra galera que dá. Que dá. Então dá. Entende? Que dá. Na minha época não tinha alguém mostrando assim que dá. Eu via todo mundo arrumadinho, né? Chegar de sunga e cropped lá. Não, tá vendo, pessoal? Não precisa. Você consegue sim. Agora, se você tiver vergonha, você pode usar uma bermuda de triatlo com um top de triatlo ou não, só a bermuda de triatlo que dá pra nadar e pedalar e você coloca uma camiseta de ciclismo ou uma camiseta para fazer o esporte, não tem problema nenhum. Boa. Mas bermuda para só natação, não, por favor. Boa. Ciclismo, aqui tem treta também. Ciclismo tem que ter a bike, né? De natação, que vale alguns equipamentos acessórios à medida que você vai evoluindo, como pull buoy, que é o flutuador, o palmar. Isso também não precisa ser os melhores, mas vale a pena esses equipamentos básicos, uma prancha, palmar, pode ser um palmar médio ou pequeno para começar, e um pull buoy, que é um flutuador para você se desenvolver um pouco na técnica. Algumas academias, clubes já tem, né? Então veja aí se já tiver, mas se não tiver... Aproveita da academia ou do clube. Pega de lá mesmo, depois compra e tal, que realmente ajuda muito no treinamento. Ciclismo, então. Ciclismo, equipamentos básicos, bike, capacete... óculos é bom, né? Óculos é itens de segurança. Né? Porque imagina uma pedra bate no seu olho, você... Eu não gostava muito não, mas tem que usar, né? Tem que usar, é obrigatório. Item de segurança, óculos, preferencialmente ou escuro, né? Por conta da luminosidade, ou com aquela lente que vai variando em luminosidade. Se você não quiser um para pedalar mais escuro, quando tiver mais escuro, mais claro, é um transparente, né? Aquele que fotocromático. Boa.
Bomba e kit repara, é importante saber trocar pneu, né? No YouTube você aprende isso rapidinho também. A gente pode fazer vídeo sobre isso também, né? E a gente pode fazer um workshop prático, porque na prática é melhor de aprender, porque no YouTube você ainda vai ficar com medo de quando for pra prática. Dá um medo mesmo. Kit de reparo é câmara ou bomba de mão, ou exemplo, existe uma cápsula e cápsula de CO2 com uma válvula, que você enche mais rapidamente, dá uma carga só, que é bem mais fácil, bem mais prático. Eu tenho medo de errar esse negócio aí. Leva duas. Pra você errar a primeira, você tem a segunda. Tira a bombinha de mão. E a espátula para você tirar o pneu se precisar. Principalmente pneu com câmara que você troca e... Perfeito. E o macaquinho para pedalar na rua também. Puta vida. Deus do céu, Diego, a gente treinou isso antes. Você não tá aprendendo, você não aprendeu, cara. Eu gosto de macaquinho, mais estiloso. Não. Pedalar na rua. Pessoal, cancela a edição, corta, vamos voltar. E para pedalar, roupas apropriadas. Para pedalar, bermuda de ciclismo ou bretelle. Bretelle tem o suspensório mais confortável, ele não fica caindo. E camisa de ciclismo. Esse é o ideal. Se você não tiver camisa de ciclismo, até vai pedalar com a camiseta. Mesmo assim, ela fica balançando, pode esbar na mão. É isso que eu não gosto, por isso eu gosto do macaquinho. Porque camisa não fica balançando nada, não fica esse vento batendo, o macaquinho fica coladinho. Você não falou na loja? Cadê a sua jersey para você pedalar? Eu prefiro macaquinho. Por que evitar macaquinho? E macaquinho, para quem não sabe, macaquinho é aquela roupa que você veste, ou pode ser com uma peça só, pode ter manga ou sem manga. Por que não o macaquinho? Primeiro, é caro. É caro. E você vai esmirilhar ele. O problema é que não é nem só, não é nem o cloro no caso, é suor, a lavagem, vai pegando cheiro, enfim. E ele não tem um acolchoado ideal para você pedalar com mais volume. Ele é para uma prova só ou para um treino. Ele tem um acolchoado bem fininho que é para você nadar com ele e ele não ficar cheio d'água. Então tem que ter mais acolchoado, mais almofada no bumbum. É muito importante. Então bermuda de ciclismo ou bretelle. E a camisa de ciclismo ela é muito importante porque ela protege o peito, que ela fecha até aqui geralmente, e às vezes o vento, ela tem bolsos grandes para você colocar tudo isso que você precisa. Suplementação, gel, hidratação extra, você pode botar o kit de reparo no bolso também, você vai levar o celular, documento, chave, enfim. Então você tem bolsos, aqueles bolsos maiores atrás. E o tecido também. O tecido, geralmente, ele não fica esturricado, assim. É um tecido um pouco mais confortável, que ele não gera tanto desconforto para você pedalar. Então, beleza, edição, cortou. Uso do macaquinho para treinar. Roupa de ciclismo, Menino beleza. Richard, por favor, e Simone, me ajudem. Muito importante, roupa apropriada. E isso vale a pena investir para pedalar, para treinar esses trajes. E continua. Boa. E agora, sapatilha, Loba. Sapatilha, tu acha fundamental? Quando foi que tu começou a usar? Uma coisa, eu comecei pedalando de tênis, fazendo prova, aí depois fui pra sapatilha e tal, e a gente fez um desafio de fazer uma prova de tênis. Nossa, é muito estranho pedalar de tênis. É estranho, mas você muito provavelmente vai precisar começar dessa forma. Você vai precisar começar de tênis para te dar mais confiança e, claro, é mais barato, se quiser economizar. E à medida, né, depois de alguns meses pedalando ali de tênis, e também a sapatilha, quando você aprende a pedalar com ela, se torna até mais segura, porque o tênis pode escorregar, isso que eu senti muito, escapar, você não vai colocar o tênis, às vezes, naquele firma-pé de uma forma apropriada e pode se machucar. Se tiver o firma-pé, né? Se tiver o firma-pé. Então, sapatilha, que é onde você tem um negocinho que você prende no pedal, ela é preso na bike. Ela é muito importante. E não é difícil de aprender a pedalar com isso, e vale muito a pena. E é bom ter um bom... Claro, né, quando a gente fala de equipamento também, além da bike, se possível, investir, melhor investimento que se faz é um ajuste de um bike fit, que é ajustar você à bicicleta para se tornar uma peça única, né, uma coisa só. Conforto, rendimento. Performance. Então é muito importante. E esse bike fit também vai te ajudar a ajustar a posição desse taquinho na sapatilha, que isso pode gerar lesão se você não fizer certo. Então, esse é talvez um detalhe mais chato do ciclismo ali, que vale a pena olhar, um olhar focal. E, claro, levar garrafa, então vai ter que ter o suporte
de garrafa na É bom. bicicleta e aprender a beber água pedalando na rua é uma das primeiras coisas que você vai ter que aprender. É. Pelo menos um, se puder dois, porque aí você tem um carboidrato e mais, ou isotônico e mais a água. Acho que pedalar de tênis foi mais isso mesmo. Como o pé não tá preso na sapatilha, tu vai girar 90, fica meio solto ali, escorrega no pedal. E o que mais? Quando passa por lombada, essas coisas, dá um pulo ali de onde tu tá pedalando, então realmente fica com a Mais sapatilha que tu tá preso, fica mais seguro, né? Mas é isso, aprendendo a tirar, colocar, ficando rápido nisso, fica mais tranquilo, né? Já era. Boa. E tu demorou pra comprar sapatilha, Lobo? Para algumas coisas, para isso eu fui bem precoce, assim. Então, eu comprei tudo errado no início, porque a gente não tinha informação, mas só que curiosidade, né? Eu comecei a fazer aquatlon, né? Que antigamente chama biatlo, natação e corrida. E a gente decidiu fazer, eu já pedalava na bike de spinning antes. Eu decidi fazer o triatlon em poucos meses, assim. Até meu amigo Bruno, né, eu gosto muito de falar dele, porque ele foi muito importante, ele me emprestou uma bicicleta, deixou comigo. Ele viajou, foi fazer o intercâmbio e deixou uma bicicleta de estrada comigo. E eu tive que adaptar essa bicicleta para fazer grande? a prova. Não, prova do meu tamanho, uma bike um pouco mais antiga, né, bike com câmbio Inclusive depois eu vou postar... É aquela que tem a foto? Tá. Aquela que eu comecei o meu triatlon, depois eu compartilho no Instagram de novo. Jogo logo de cara eu já comprei um pedal, só que eu comprei pedal de mountain bike. Nossa. É porque eu não gastei com a bicicleta, então acabei investindo em equipamento. Comprei um capacete bem basiquinho, que eu lembro na época custava uns 50, 60 reais. Aqui de mountain bike também. Não era mountain bike, mas era muito simples. Tá. Mas é importante o capacete apropriado, porque tem muitos que não usam o capacete apropriado. Capacete de skate, capacete de criança. Isso é perigoso, porque ele tem que ter minimamente, ele tem que ser apropriado para receber a carga no caso de queda. Então, capacete, eu comprei o capacete, troquei o banco, que era um banco de couro, eu troquei por um banco normal, botei um suporte de garrafa, né, aqueles duplos atrás, estava bonito, né, a bike antiga, aquele só. Botei um clipe bem pequenininho. Tinha um profissional já. A Transec, nem me lembro da marca lá. Era um clipe bem pequenininho e, como falei, um pedal de mountain bike e uma sapatilha. Aí a única coisa de triatlo que eu tive é a sapatilha de triatlo. Tá. Por que a sapatilha de triatlo? Ela sai mais fácil. Você não tinha um velcro só. Assim, antigamente não tinha nem aquele girinho, né? Você tinha mais velcros e era difícil de você... E ela não abria para... Do triatlo ela tem que abrir de dentro para fora. Né? De ciclismo abre de fora para dentro, se eu não me engano. Putz, agora... de triatlo de fora para dentro, de ciclismo de dentro para fora. Enfim, até para colocar durante o pedal é mais fácil. Mas enfim. Então foi a única coisa de triatlo, foi uma sapatilha de triatlo, já com um taquinho de mountain bike, que eu não sabia que tinha o taquinho e pedal apropriado para isso. Tá. Mas ficou preso lá certinho? Ficou preso, deu certo e só algumas quedas para sair da bicicleta. Normal, também tive algumas aí. Então, isso é cair geral. De lado assim, parado. Normal, isso é normal. Você vai aprender a cair de lado. Boa. E corrida, acho que é mais o tênis e no começo, assim, qualquer roupa que dê para correr, né, minimamente. Um short apropriado, uma camiseta leve, tênis, uma meia que vai casar com o seu pé, porque eu gosto de qualquer meia, mas não tem segredo nenhum. Sem boné, sem fone, sem óculos, livre. Boa. Depois vai evoluindo e vai usando óculos, se quiser viseira, a viseira fica bonita, né, na foto e tal. Você usa viseira? Não, né? Não dá mais. Não dá, né? Não dá. Fica igual uma tampa. Dá mais não. Queima a careca? É engraçado da roupa que a gente passa, pensa que é frescura a roupa, corre com qualquer coisa, mas tenta correr com uma camisa de algodão hoje em dia, que a gente está acostumado com esses tecidos mais leves. Nossa, parece que tu vai morrer abafado nessas camisas. Então, roupa mais leve, que esses tecidos tactel, eu não sei como é o nome desses tecidos. Como é que fala? Meu Deus do céu. Qual eu não conheço. Tecidos X, tecido que você já sabe. Hoje pergunta pro seu amigo vai saber indicar. As camisas da Lobo são muito apropriadas também, então fica a dica, tem a Lobo Store aí. Boa. E agora provas. Tenho equipamento, tenho orientação, já arrumei minha rotina, tenho os equipamentos.
prova. Que prova fazer, Rodrigo? Chego no Ironman, posso fazer um 70.3 agora? Claro que pode. Claro que pode. Essa a gente vai pular, vamos deixar para o quadro do Amador. Ele responde toda sexta-feira. Caixa de perguntas, a gente deixa lá e já resolve o problema. Mas prova não tem jeito. Tem que começar com provas intermediárias. Tem que começar. Tem que começar com sprint, ou já vai para o Olímpico se você já tiver uma base aeróbia boa. Pode uma prova de standard, né, ou distância em 1,5, 40, 10. Faça algumas provas dessas até se sentir seguro, confiante, com volume de treino adequado. Aí vai para uma prova assim mais longa, um Ironman 5.3, uma prova de meia distância. E, claro, tem outras provas intermediárias boas para você ir tocando, como a gente já falou no outro talk sobre isso. Importância de fazer provas de categoria C, que é provas de passagem, para ganhar experiência, de travessia, de aquatlon, de duatlon, provas curtinhas. Vai fazendo, quanto mais você fizer, melhor. Repertório, né? Boa. O que a gente fala, essas provas locais ajudam muito nisso, né? Até por serem mais baratas e errar barato, né? Também. A gente vai fazer transição, a gente erra, a gente às vezes comete uma besteira, sai para correr de capacete, às vezes pode ser desclassificado, porque imagina tu, fez um ciclo, primeira prova, fez um ciclo por 70.3 e comete uma infração lá e é desclassificado. Então, é melhor ter errado isso menor numa prova local do que numa prova grande que tu teve investimento de treino, de inscrição e tudo mais. E às vezes você não tem condições de ter treino específico, fazer simulados, acaba treinando de forma específica nessas provas. Então, aproveitar a estrutura delas para isso. Então, provas curtas, baratas, locais, né? Mesmo que às vezes na sua cidade não tem, mas no interior aí deve ter alguma prova. Então, não subestime as provas locais, aprende muito. Principalmente essa troca de modalidade é muito importante para a galera, né? E as transições em si também, para não ficar meia hora lá para achar bike. Enfim, errar mesmo, né? Todo mundo erra, todo mundo tem que aprender. E também vai errar na prova principal, mas aí erra com classe e com mais consciência. Boa, e aprende a lidar com as frustrações também, que o esporte ensina muito, né? Pra caramba, demais. Boa. Recomendações, mais algum conselho para a galera? Resumindo, triatlon, um esporte fascinante, esporte que tem muitas matérias falando sobre isso, sobre não só claro que o Ironman, o MBA, enfim, mas o triatlon ele é uma grande escola também. O triatlon ele te mantém em atividade por mais tempo, de forma contínua, regular, ele ajusta seus hábitos, ele exige essa disciplina maior e dedicação, exige organização, claro, muita resiliência e paciência. Então, se você quer entrar no triatlon ou já entrou no triatlon, siga em frente com calma, sem dar um passo maior do que a sua perna é capaz de dar. E certamente você não vai abandonar ele jamais e vai ter para a vida toda com o estilo de vida, né? Isso é o que falam muito e acaba sendo. E não seja aquele triatleta chato que só fala de triatlon, tá? Fala de tudo, vai fazer outras coisas. Vai curtir, envolve a família no contexto, é muito legal, influencia seus filhos, se você tiver filhos, seus amigos, não crie um pedestal e se coloque numa posição ali lá em cima, coisa que muita gente fala hoje que o triatleta ele tem um perfil diferente, né? Mas seja um triatleta legal, um triatleta consciente, inteligente e siga em frente. É um esporte muito legal, né? Com calma, tu consegue manter a longevidade aí, né? Imagina o esporte, um dia tu nada, um dia tu pedala, um dia tu corre, um dia tu faz musculação, então o esporte não é aquele que tu faz todo dia a mesma coisa, né? Então, indo com calma, e adaptado na sua rotina, você consegue manter por muito tempo aí nesse esporte maravilhoso. E lembrando, se gostou do vídeo, deixa um like aí para ajudar a ser distribuído para mais pessoas que estão começando aí nesse esporte. E se quer treinar, quer uma orientação nesse começo da sua jornada, considere treinar com a Lobo. O link para falar com a nossa equipe está aqui na descrição. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua audiência e bora pra cima. Pra cima.